E vamos então ao próximo painel, dessa vez falando, né, mais uma vez sobre ambientes multi-cloud. Gerenciamento de arquiteturas e equipes para uma configuração de nuvem segura. Para mediar, temos a Graça Sermu, como sempre, simpática, competente, para cima, bom astral. E os convidados são o especialista em privacidade de dados e Data OPS da Delphix, Daniel Stoff. Temos também o CEO da Madeira, Bruno Silveira, e o gestor de TI da PB Lopes e Companhia, Cleverson Neto. Olá, Graça, agora o comando é seu. Muito bem, obrigada. Obrigada, Ângelo, e também sensacional esse case da Americanas. A gente teve que realmente utilizar aí todo o tempo, né? Os 20 minutos. Então, não tivemos aí como ter espaço aí para trazer as perguntas de vocês, mas, com certeza, vamos encaminhá-las, porque é um case sensacional, assim, é muito importante a gente encaminhar. Eu vou pedir aos participantes do nosso painel para abrirem aí suas câmeras. Isso, bom dia a todos. Muito bom. Daniel. Bom dia, pessoal. Que bom. O Cleverson deve estar já se conectando, né? E, bom, infelizmente, né, como já era previsto, o Adailton pediu, né, desculpas por não estar no painel. Estamos todos entendendo e também solidários a toda a equipe de tecnologia e, enfim, a toda a empresa Renner, que realmente o Adailton estava confirmadíssimo aqui para o nosso painel, mas diante de um incidente, a gente está citando, porque esse incidente já está público, né? Já foi feito, inclusive, o comunicado, CVM e tudo, e sabemos que é um momento bastante difícil e temos aí que nos solidarizar. Bem, o nosso tema aqui é falar sobre cloud, né? Multi-cloud, um ambiente que cada vez avança mais nas empresas, e nós estamos muito atentos a esse ambiente por conta das fragilidades que ele traz. Mas eu queria, né? O jornalismo é um ser vivo, eu sempre aprendi isso, né, Daniel, na faculdade. Então, a gente está num momento muito difícil. Então, é inevitável que eu lance agora para o Bruno, né, uma pergunta. Bruno, você acha que nós estamos acompanhando esses incidentes, eles estão acontecendo cada vez mais, em cada setor, colega seu agora de varejo passou por aqui no painel anterior, e da Labs, que é uma empresa, né, que atua no mesmo segmento, muito próximo, inclusive na mesma região, falando sobre a preocupação quando acontece um incidente muito próximo com uma empresa do segmento, quanto que isso acende um sinal de alerta. O que você acha, Bruno? Você acha também que isso é um fato que acaba realmente trazendo assim, um alerta maior e talvez até sendo algo, infelizmente, positivo, no sentido de que outros do segmento podem levar essa discussão para o board da companhia? Sem dúvida, né, Graça? Eu acho que, primeiro, eu acho que se solidarizar com o pessoal da Renner, que sofreu esse incidente, realmente é muito complicado você ter esse tipo de ataque, né, reagir rapidamente e tudo mais, mas sem dúvida preocupa, né, todo mundo. É uma empresa, né, do mesmo ramo da minha, no caso. A gente sem dúvida vai fazer aí uma análise em conjunto desses fatos, né, apresentar para os executivos, conversar sobre isso. É muito importante, né, sempre que acontece esse tipo de incidente, a gente tirar lições aprendidas aí, né, do contexto como um todo. E eu diria que monitoramento, né, e prevenção tem que ser constante para todo mundo, né. Eu acho que não só nos momentos aí onde acontecem os incidentes, mas, né, praticamente o tempo todo a gente precisa estar 100% ligado nos nossos monitoramentos, porque eu acho que ninguém mais está a salvo, né, de sofrer esse tipo de ataque, ainda mais considerando, né, esse tema que a gente está falando aqui de multi-cloud, né, cada vez mais difundido, né, dentro do mercado como um todo. A gente observa aí as companhias migrando para esse modelo em larga escala, né, por redução de custos, tem uma série de benefícios, né, mas em paralelo a isso, do ponto de vista de segurança, né, já é super complicado muitas vezes você administrar uma única cloud, imagina 5 ou 6 ou 7, dependendo do tamanho da tua companhia, ou do seu apetite de risco, né, então, assim, realmente acende um sinal amarelo, Graça, sem dúvida, mas acho que a gente
como, né, como mercado, precisa sempre estar atento a tudo e sem dúvida, eu acho que chamar a atenção dos executivos para isso vai ajudar, né, na questão de investimentos e tudo mais, né? A gente sabe das dificuldades que é administrar um ambiente multi-cloud e quanto é importante você investir também, né, em ferramentas e pessoas, e isso, obviamente, tem custos e tudo mais, e sempre que acontece esse tipo de coisa, realmente, né, ajuda a gente a justificar alguns pontos. Mas, sem dúvida, de fato, acho que baixar a guarda jamais, né? A gente precisa manter os monitoramentos ativos, e esse é um dos pontos super importantes também no conceito de multi-cloud, né? Você ter um ambiente aí homogêneo, monitorado de uma forma constante e está totalmente linkado com o nosso tema aqui de hoje. Perfeito. Eu vou pedir, Daniel, também, né? A gente já está, de certa forma, entrando no nosso tema com certeza, mas os incidentes, eles não avisam, né? Eles chegam e nos pegam, geralmente, assim, no momento de surpresa, embora todos os CISOs que passam por aqui, pela TVD, pelo Security Lead, dizem, bom, atacados nós somos, resta saber quando que o ataque será bem sucedido. Então, parece que realmente o estado de alerta é sempre constante. Mas, na sua opinião, assim, quando a gente vê um incidente acontecendo num setor, o quanto que você acha que isso tem impacto aí sobre toda a cadeia de negócios daquele setor, Daniel? Com certeza, quando a gente vê um incidente dessa proporção, né, especialmente nesse caso, né, que falam de um resgate dessa monta aí, na ordem de $1 bilhão, né, com um B de bola, realmente assusta muito, né? Mas eu acho que o cenário multinuvem ele traz oportunidades também, né, para você se proteger disso, né? Então, a gente vê muito desses ataques assim, ransomwares cada vez mais específicos, né? Então, voltados para atacar plataformas específicas e muitas vezes on-premise, não na nuvem mesmo, né? Ransomware específico para VMware, se aproveitando de uma vulnerabilidade na integração com o login com a Active Directory, né? Então, a gente tem visto muito ransomwares específicos, assim, na natureza, né, entre aspas. E o cenário multinuvem, por trazer mais uma heterogeneidade para o ambiente, ele pode trazer uma segurança maior também, então também é uma oportunidade. Embora aumente a área de exposição e traga mais visibilidade, porque os hackers estão sempre olhando para os ranges de IP dos provedores de nuvem, também traz uma oportunidade aí de você proteger mais os dados, né? Então, se você tiver uma maneira de você conseguir distribuir os seus dados em cópias em ambientes multinuvem, com certeza você vai estar mais protegido, né? Vai ser mais improvável que um hacker consiga atacar um ambiente on-premise, AWS, Google Cloud e a Azure, do que, né, atacar só um lugar, né? Você tem um ponto único de falha, então tem mais risco. Agora, Bruno, a nuvem, o ambiente multi-cloud, como você mesmo falou, né? A gente vê casos aí de empresas com tanto híbridas quanto privadas e as públicas, né? Geralmente de vários fornecedores. Isso traz para vocês um desafio do ponto de vista de configurar, do ponto de vista de ter equipes capacitadas para lidar com essa diversidade. Como é que é para você, na tua visão, esse desafio de ter isso configurado de uma forma correta? O desafio vem aumentando cada vez mais, né? Eu acho que né? Como o Daniel comentou, né? Acho que a superfície aumenta, tudo aumenta nesse contexto do multi-cloud, e realmente o desafio ele aumenta junto, é muito grande, né? Como eu falei, muitas vezes administrar um único ambiente é difícil, e administrar vários ambientes conectados, né, em clouds diferentes aumenta muito a complexidade. Conceitos básicos, né, que a gente fala que às vezes é chover no molhado, né, organização, etc., são muito bem-vindos nesse tipo de análise, né? Você colocar controles únicos, né, para serem aplicados em todas as clouds é uma talvez das grandes chaves aí, né? A gente fala bastante na parte de tecnologia em descentralização e centralização. Nesse caso, né, várias clouds combinadas, é bom você ter alguns controles centralizados para ter uma ideia da tua superfície como um todo. Isso sim, sem dúvida, é um grande desafio, né? Você conectar os serviços, né, de uma forma agnóstica, onde você consiga enxergar tudo isso,
do ponto de vista de segurança, né? As falhas e tudo mais, os conceitos, né, se sobrepõem em alguns momentos e demanda muito, né, de pessoas, de time para você ter isso, né, de uma forma conectada e funcionando. Colegas já falaram aqui, né, durante os painéis sobre a dificuldade que é você ter, né, pessoas qualificadas da área de segurança. Não é fácil para ninguém em vários conceitos, né? Imagina você ter um especialista, né, que seja aí que tenha conhecimento em várias clouds, né? É difícil achar um cara que conheça uma só, né, no ponto de vista de segurança. Imagina em 4, 5, depende do tamanho. Então, sem dúvida, Graça, nesse ponto, a complexidade aumentou bastante, mas aplicando esses conceitos, né, de centralização em alguns pontos, vão te ajudar, sem dúvida, né, a colocar em um ambiente mais homogêneo, né? Um dos pontos que eu gosto de citar bastante também é o exemplo da estrada e do carro, né? Vamos falar que a cloud é a estrada, né? E o carro é a aplicação. E a aplicação em si, ela também tem um papel super importante aí no conceito, né? Não adianta nada você ter, né, estar rodando aí numa Rota 66, alguma coisa desse sentido, né? Com toda a sinalização, né? Um asfalto lindo e tudo mais, com suporte 24 horas, etc., né? Mas você está rodando com Fusca sem freio e não está usando cinto de segurança. E aí, sim, o problema pode ser muito grande, né? Então, eu gosto de dizer que o grande desafio aí também envolve a parte de aplicação, né? Não é somente configurações de cloud e tudo mais. A gente sabe que a maioria dos problemas, né, são decorrentes de configurações erradas, né? Uma série de outros fatores que envolvem aí a cloud em si, mas eu, sinceramente, acho que depende muito também da aplicação, né? A aplicação tem um papel super importante. Uma aplicação aí que rode, né, de forma agnóstica, que tenha os conceitos de segurança desde o início, vão te ajudar aí a fazer uma gestão completa do universo como um todo, bem como definir as estratégias em relação a time mesmo, né? A gente vê nesse conceito de multi-cloud, né, cada vez mais o foco das empresas em ter times aí no contexto de centro de excelência de cloud, vamos falar assim, né, onde toda a parte de DevOps, DevSecOps está sendo centralizada, e isso é super importante, né? A gente trabalhar sempre em conjunto, mas utilizar aí o poder que a cloud te dá, né? Nesses ambientes aí multi-cloud, né? Você tem muita chance de automatizar, muita chance de colocar controles diretos, né, que vão te ajudar a gerir todo esse contexto, e para mim isso é uma das grandes chaves aí, acho que aplicação versus controles automatizados, né, para te dar uma boa segurança e também otimizar aí pessoas e tudo mais. Perfeito. Então, questionando aqui, Daniel, o Bruno, a respeito de configuração, o Bruno entrou também aí de forma muito, muito brilhante aí na questão da aplicação. Eu vou começar a trazer também já perguntas, tá, Daniel? Porque o pessoal que está nos acompanhando já aqui enviando várias perguntas. Uma delas, da Larissa Reis, parabeniza ali pela escolha do tema, né, pela importância de falar sobre isso. E aí ela fala que, além de configuração, na sua opinião, quais são os erros mais comuns? Eu trouxe porque é exatamente o tópico que a gente tem aqui no nosso segundo, né? O segundo tópico da nossa pauta. E eu falei de configuração, o Bruno falou de aplicação, mas quais são, no teu dia a dia, aí, acompanhando o dia a dia das empresas, os erros mais comuns? Pois é, né? Até pegando um gancho dessa pergunta e com o ponto que o Bruno mencionou anteriormente, né? O erro mais comum é subestimar o planejamento, a fase de planejamento, né? E confundir transformação digital com lift and shift, né? Então, confundir a transformação digital com pegar a aplicação do jeito que ela estava rodando no seu próprio data center e levar aquilo para a nuvem e achar que vai rodar do mesmo jeito, né? Claro que a consequência mais imediata disso é que o custo sai fora do controle, né? Você não está aproveitando a elasticidade da nuvem, todos os benefícios que a nuvem traz. E então eu gosto de mencionar o caso de um cliente aqui que orçou custo para 5 anos de nuvem e gastou em 6 meses esse orçamento, né? Porque ele subestimou muito essa fase de planejamento assim, né? E daí ele não soube aproveitar bem
a questão do Cloud Economics, né? E falando na fase de planejamento, né, é importante que os analistas envolvidos, eles tenham a oportunidade, né, de poder ensaiar a migração antes, né? Então, criar um ambiente em nuvem ou multinuvem, né, e ensaiar isso muitas vezes, né, fazer várias iterações ali, testar, aproveitar da elasticidade, da oportunidade que a nuvem traz de você poder tentar ir tentando até acertar, né? Nada está escrito em pedra lá. Então é importante que tenha ferramental para isso, né? E tente, né? E vai iterando nesse plano, num ambiente que simule no melhor possível ali as condições produtivas, né? Para que ele vá se eliminando os erros, né? Em última instância, né? A gente fala, né, em padrões de segurança e tal, você tem a mitigação do risco, você nunca elimina o risco, né? Você só elimina o risco se você desligar o serviço, né? Você tem a mitigação do risco e sempre sobra um risco residual, né? Então, em última instância, você tem que ter uma apólice de seguro aí, caso o pior ocorra, né? Você tem que ter uma apólice de seguro, uma maneira de recuperar o seu negócio aí, ou em outro provedor de nuvem, né? Ou recuperar os seus dados de alguma maneira aí. E eu acho importante, assim, que já passou da hora da gente parar de discutir DR, porque o DR para desastre físico tem ficado cada vez mais raro, né? E o que tem né? E evoluir essa conversa para site reliability mesmo, para a disciplina de SRE. E começar a levar em consideração no cenário de DR a possibilidade de ter uma corrupção lógica dos dados, que é justamente o que ocorre com o ataque de ransomware, né? Então, uma maneira de você conseguir recuperar os seus dados rapidamente e reestabelecer o seu negócio um ponto anterior à corrupção que ocorreu dentro dos seus dados, um sequestro, por exemplo, né? Passando aqui um recado para vocês, o Cleverson, nós estamos num dia bem difícil, né? Então, o Cleverson também teve aqui um imprevisto, espero que esteja tudo bem. Hoje, quando a gente tem assim, um profissional de segurança precisa, de uma forma muito rápida, né, se conectar, ele vai tentar retornar aqui para a nossa discussão, mas está ótimo aqui o nosso painel, muitas perguntas chegando, e eu queria passar para você, Bruno, uma outra que chegou, perguntando o seguinte: hoje, né, por vocês terem uma operação que acredito que tenha evoluído muito durante a pandemia, todas as operações, né, de varejo tiveram aí, principalmente digital, um crescimento muito grande, se estar na cloud facilitou poder suportar uma demanda maior, seja de clientes ou de novos negócios? Facilitou muito, Graça, sem dúvida. Acho que os conceitos, né, da cloud de escalabilidade, né, de poder em relação a ferramentas, né, que a gente consegue colocar tudo muito rapidamente em operação, ajudou muito, de fato. Acho que muitas empresas, né, se não utilizavam cloud, começaram a utilizar pelo menos alguma coisa durante esse modelo de pandemia, né? A gente viu vários colegas que saíram aí dos ambientes on-premises até para cloud native e várias migrações aí que foram meio que obrigadas nesse momento, né, para poder suportar tudo isso de forma remota. Acho que esse é um ponto super importante. E sim, acho que todo mundo do varejo, a grande parte já trabalha nesse modelo e usou demais as soluções de cloud para poder escalar rapidamente, né, durante a pandemia. Em contrapartida, em relação a isso, né, muitas vezes a pressa pode trazer problemas, né, e a gente acabou de falar aqui, Também tem sobre... essa pergunta aqui, você já tocou num ponto, né, se realmente a velocidade com que tudo aconteceu também não impactou e como foi esse impacto, né, óbvio, né? Sim, a gente sabe, né, que o setor de varejo tem uma pressão muito grande aí para manter aí os seus padrões de venda, etc. E muitos colegas aí tenho certeza que tiveram que colocar soluções aí em um tempo muito curto, né? Isso é super perigoso, né? A gente muitas vezes talvez queimando etapas ou não fazendo os devidos controles que devem ser feitos, né? Com certeza isso gerou problemas e incidentes para as empresas, né? A gente falou aqui que um dos principais problemas das clouds como todos são os problemas de configuração, né? Então, imagina com pressa, né? Com a pressão do negócio para você poder vender e aproveitar o momento, né, da pandemia que fazia todo sentido para o setor de varejo, até para ajudar a população mesmo, né? Quem não comprava pela internet começou a comprar e virou e faz parte do nosso dia a dia hoje.
com certeza vários problemas vieram a ocorrer. Com a gente mesmo aconteceram alguns problemas, a gente teve, né, que atuar aí rapidamente para corrigir algumas coisas, mas aí foi um pouco do que a gente falou, né? Organização, né? As ferramentas que apoiam no monitoramento, né? De ter essa visão integrada das clouds que você utiliza e dos recursos que você utiliza, fazem toda a diferença nesse momento, primeiro, para você identificar possíveis problemas, segundo, para manter o seu ambiente, né? Seguro, né? E aproveitar esses recursos, né? A gente sabe que tem as consoles de gerenciamento que ajudam a manter aí a compliance das clouds e trabalham no conceito multi-cloud, né? E você consegue identificar problemas e remediá-los aí até de forma automatizada. Então, sem dúvida, fazer uso dessas ferramentas vai ajudar a mitigar aí os problemas em relação a erro de configuração e tudo mais. Mas mas com certeza a Graça é algo, né, que a gente está vivendo hoje, né? Porque, de certa forma, ainda estamos, né? A gente não está ainda numa situação totalmente estabilizada, né? Muito vai e vem ainda, né? Muito bom. Excelente. Eu queria passar para uma segunda etapa, né? E quase terceira aqui da nossa discussão, o tempo vai voando aqui, nossa, é muito rápido. Daniel, o cenário está descortinado, né? Abordamos muito bem, Bruno trouxe, e você também, bastante esse cenário, mas a gente precisa avançar, e o Bruno já avançou um pouquinho com essa pergunta, nas soluções, né? Nos caminhos, né? Eu acredito que vocês, uma empresa que está olhando muito para o dado do ponto de vista não só de recuperar, mas da continuidade, né, dos negócios, quando a gente se vê diante de um incidente, eu queria que você falasse um pouco dos caminhos, né, de prevenção e de soluções, porque é como o Bruno falou, né, independente de empresas estarem já na nuvem, nessa jornada de forma mais madura ou não, a nuvem, durante a pandemia, ganhou realmente um protagonismo muito grande. Então, é preciso olhar para os caminhos e as soluções que tem aí e que precisam ser avaliadas. Sim, sim. A primeira coisa que eu sempre gosto de ressaltar é a importância dos testes mesmo, né? Então, o Rafael Klein, da Via Varejo, falou uma vez, né? Erre bastante, rápido e barato. Eu diria mais, você tem que errar de maneira segura, né? Então, porque o erro não vai ser evitado, né? Mas é importante que você erre de maneira segura. Então, o local para você errar é justamente no momento que você está testando. Então, não pode pular fase de teste, não pode pular etapas, né? Mas é importante que você consiga fazer essas iterações muito rapidamente, né? Para que você atinja um nível adequado de segurança, né? E para isso você precisa testar e ensaiar, né? E para isso você precisa criar condições para que esses testes ocorram, né? Então, você movimentar os seus dados, levá-los de maneira segura, como foi para ambientes não produtivos, onde você vai realizar esses ensaios, como foi falado no painel anterior, né? Mascarados ou protegidos de alguma maneira assim, e levar e repetir esses ensaios até que você reduza a quantidade de erros a um valor aceitável, né? Então, isso é muito importante, né? Não pular etapas, né? Mas, assim, acelerar os testes, né? Esse é o ponto. Você não pula testes, você tem que ter uma maneira de acelerar. O Jeff Bezos também fala, né, que fracasso e sucesso são gêmeos siameses, né? Então, tente muito, erre bastante, acerte com frequência. Na verdade, é função do líder prover as ferramentas necessárias para que esses testes ocorram, né, rapidamente, sem que tenha um impacto no cronograma das entregas. Eu tenho aqui um comentário que eu quero passar para o Bruno, do Felipe Monteiro. Ele diz o seguinte: eu concordo com você, Bruno, excelente contribuição. Eu também passei aqui por um período de pandemia e a nuvem ganhou uma força gigantesca, algo que para nós e para muitos não era previsto. Você vê esse caminho como sem volta? Eu acho que sim, Graça. Acho que não é um caminho sem volta e que ele vai expandir, né? Eu acho que pessoas que a partir do momento que as empresas experimentam essa experiência com a cloud, né, e vão gostando, né, dá o próximo passo, né? O próximo passo é partir para provavelmente multi-cloud, etc. Acho que sem dúvida é um caminho sem volta. É muito mais fácil você administrar, dividir a responsabilidade, né? Acho que o modelo de responsabilidade compartilhada das clouds ajuda muito nisso, né?
você não ter que fazer lá a parte física e tudo mais, né? Trabalhar na parte lógica, que é o que o Daniel comentou, né? Cada vez investir mais nisso, né? Parar com essa história de DR, remodelar todo o seu modelo de negócio, é um caminho sem volta. E eu acho que de agora em diante, né? Esse conceito do multi-cloud, de você explorar as melhores features de cada uma delas, vai invadir o mercado aqui brasileiro. Já acontece muito lá fora, talvez um pouco menos aqui no Brasil, né? Mas deve invadir cada vez mais as empresas, né? Tenho certeza que os CFOs vão arregalar os olhos quando souberem, né? Que é possível de economizar um bom recurso, né? Otimizando aí as suas Para eles é música, né? Para eles é um som ótimo ouvir isso, né? Exato. Mas não só por isso também, né? A gente sabe que tem aí, né? O pessoal trabalha com privacidade, itens regulatórios, né? Você está muitas vezes restrito a regiões, etc., legislações vigentes, você consegue, né, direcionar isso de uma forma muito mais ágil, trabalhando os conceitos de multi-cloud. Então, eu acho que isso não tem mais volta, eu acho que a tendência agora é as outras empresas começarem a entrar muito nisso, né? Esse conceito começar a se difundir cada vez mais. Mais ferramentas, né, também são importantes para trabalhar no conceito multi-cloud. Eu acho que hoje ainda assim tem algumas limitações, né? A gente tem algumas ferramentas unificadas que trabalham em várias clouds, mas não todas, né, ainda, né? A gente tem aí muito a evoluir nesse ponto, eu acho, né? Falando especificamente de segurança, a mesma coisa. Eu acho que tem muitas ferramentas ainda que precisam evoluir para a gente ter um controle mais distribuído em relação a isso. Mas, de fato, que não existe mais volta. Eu acho que de agora para frente é só crescimento mesmo em cima disso. E aproveitar os recursos, né? Que realmente, uma vez, né, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência em migrar para a cloud, mas a partir do momento que você migra, você muda essa visão, né? E falando especificamente de segurança, é muito mais fácil você administrar, né, esses parâmetros sem depender muitas vezes de times complexos, estruturas complexas, né? O permissionamento é muito mais fácil, você consegue fazer uma gestão de identidade muito mais robusta e muito mais simplificada na cloud. Você consegue, né, colocar regras aí de networking muito mais robustas e que funcionam de uma forma mais simplificada. Então, tem ganhos, assim, muito, muito bons para todos os lados, né? Óbvio que tem os problemas, né? Às vezes, o montante de administrar tudo isso de forma unificada pode onerar um pouco pessoas, recursos, etc., mas eu acho que ainda assim o benefício para a companhia e o benefício, né, para a empresa como um todo vale a pena. Então, acho que nós, profissionais de segurança, né, temos que se adaptar o quanto antes a esses novos conceitos, esse novo tipo de arquitetura, né, e cada vez mais difundir aí esse conceito no mercado e investir, que eu acho que é o futuro, né? A gente vai ter que continuar nessa linha cada vez mais. Perfeito, excelente, Bruno. E, para finalizar, gostaria também que o Daniel comentasse, aproveitar o gancho aqui de uma pergunta, Daniel. Tudo avança, né, multi-cloud, mas tem uma sensação de que a segurança ainda é o calcanhar de Aquiles. Então, eu queria que a Delphix falasse um pouquinho sobre a segurança nesse contexto multi-cloud, o nível de maturidade e, principalmente, uma outra pergunta que eu quero linkar, Daniel, é que se, no caso, por exemplo, de um incidente, se no ambiente multi-cloud seria mais difícil ou mais fácil a continuidade dos negócios. Como a maior parte das perguntas complexas, né, a resposta é depende. Pois bem, né? Depende do planejamento. Partes. Vamos à primeira, depois à segunda, né? Eu emendei porque é muita pergunta, eu tento ganhar tempo aqui, viu, Daniel? Não, até pegando um gancho até do que o Bruno falou, né? É importante você ter a portabilidade tanto dos seus sistemas quanto dos seus dados também. Então, uma grande armadilha aí que precisa ser evitada é justamente o vendor lock-in, né? Os provedores de nuvem, eles te seguram pelos dados, né? Então, plataformas cada vez mais fechadas, né? Então, é sempre importante ter em mente a portabilidade, não só das suas aplicações, como também da informação, né? Para que você possa movimentar entre os diversos provedores de nuvem, né? Então, uma vez que você toma essa decisão e se planeja e desenvolve seus sistemas em torno desse conceito de manter a portabilidade dos dados, para que você possa sincronizar a informação em todos os seus provedores de nuvem, aí sim,
né, você conseguir se recuperar de uma falha e sair de um provedor e ir para o outro, né, aí você começa a ter os ganhos realmente do cenário multinuvem, né? Você tem tanto os ganhos financeiros quanto o ganho da redundância, da portabilidade e do seu tempo de recuperação também, né, de reduzir o tempo de recuperação. Então, isso é importante, né? Então, como eu falei, depende de onde as suas informações estão guardadas e como, né? Se elas forem portáveis, é fácil você se recuperar. Se elas não forem portáveis e estiverem presas a um único provedor de nuvem, talvez você possa ter um problema, né? Exato. Bem, pessoal, foi muito bom. Eu participei aqui, junto com vocês aqui, do painel e da audiência. A audiência sempre nos ajudando a fazer todo esse movimento aqui, toda essa discussão. E olhem só, me manda aqui um comentário final a Lília Machado, agradecendo Daniel e Bruno. Eu também agradeço, né, Lília, pela contribuição. E ela diz o seguinte: na minha opinião, dominar o ambiente multi-cloud, de uma maneira geral, é talvez hoje um dos maiores desafios da área de segurança. Então, ela reforça aqui o nosso tema, a importância de termos trazido esse tema com a Delphix, a participação do Bruno, que foi muito importante, trazendo toda a sua experiência nesse ambiente. Sensacional, gente. Muitos perguntando se nós vamos disponibilizar o link. Sim, vamos disponibilizar o link do nosso bate-papo sobre multi-cloud e, com certeza, continuaremos aqui, seguindo nessa discussão, mas a maioria das perguntas a gente conseguir responder. Eu gostaria, Daniel, que você finalizasse dando seu agradecimento aí a essa audiência maravilhosa que esteve com a gente, a presença do Bruno, né? E força aí para a turma que está aí num momento difícil, né? Dizendo que estamos aqui, somos solidários. Sim, empatia acima de tudo, né? Exato. Assim, solidários muito a essas ocorrências, né? Esses incidentes, assim. Eu queria agradecer, sim, ao Security Leaders pela oportunidade de falar aqui com esse público. Muito obrigado. Queria falar que, sim, o cenário é desafiador, realmente não tem volta essa jornada para a nuvem, ela é uma jornada sem volta. A gente vê, assim, não só as grandes empresas, mas até pequenas empresas e médias empresas partindo para esse cenário devido à simplicidade, né? Às vezes até mais do que as empresas grandes, né? E realmente é uma jornada sem volta, é muito desafiador, mas com planejamento, com o ferramental correto, com as condições corretas, com certeza isso tudo fica muito mais fácil, né? Então, por fim, né, realmente agradecer a Graça, agradecer a presença do Bruno e agradecer ao público também. Tá ótimo. Obrigada, Bruno. Bom dia para você. Boa sorte. Bom trabalho. Agradecer o pessoal, né? Agradecer a oportunidade aqui do Security Leader. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Reforçando também isso que a gente falou, acho que é um desafio muito grande o ambiente multi-cloud, mas, né, acho que a grande pergunta é se é seguro ou não. A gente sabe que é seguro, né? Desde que você siga os procedimentos corretos, né? Siga as configurações que devem ser seguidas. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente, né, levar para frente e tirar um pouco desse receio, né, das pessoas de que o ambiente multi-cloud, de repente, não vai trazer a segurança que é necessária para o negócio, mas ele tem todos os recursos cabíveis para que isso aconteça. Acho que só depende de cada um mesmo tomar a iniciativa e dar sequência. E eu acho que é isso, Graça. Sem volta e bora para o multi-cloud. Tá ótimo, foi excelente, pessoal. Muito obrigada, Daniel, Bruno, essa audiência. Um ótimo dia para vocês. Obrigada aí por esse bloco sensacional da Delphix aqui. E o Security Leader Sul continua. É com você, Ângelo. Obrigada, pessoal. É isso aí, Graça. Parabéns pela condução, parabéns a eles pela participação. Muito obrigado a vocês na audiência.